palavra, o poder do teu amor. Portanto, Deus, me usa agora, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Sentai-vos, queridos. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje, que Deus tocou no meu coração, quando o pastor Carlos, eu ia dizer determinou, mas ele não determinou, é brincadeira. Ele pediu para que que trouxesse hoje aqui para vocês, e eu orando, e disse, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? O que tu vai me usar? E eu orando em casa, e de madrugada, um dia orando, e Deus tocou no meu coração. Fale sobre comunicação. Tá certo? Então eu vou dar uma breve introdução aqui do que é comunicação para a gente entender, e depois a gente fala aquilo que o Espírito Santo vai mandar. O que é comunicação? Comunicação é o ato ou o efeito de comunicar-se, que é de meditar, transmitir e receber mensagens. É a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar, com vista ao bom entendimento entre as pessoas. O ato de comunicar é a materialização do pensamento e do sentimento. Pode, às vezes, irmãos, a gente pensar, comunicação, mas é tão fácil, né? Basta você abrir a boca e falar. Vamos ver se realmente é só abrir a boca e falar. O primeiro exemplo de comunicação humana na Bíblia é de Deus com o homem. Está lá em Gênesis 3, do 8 ao 12, quando Deus conversa com Adão. Não precisa vocês abrirem e ficarem abrindo a Bíblia. A gente só vai citar aqui para conhecimento e entendimento. A própria Bíblia é a comunicação de Deus para o homem, na qual tudo que Deus quer revelar para o homem é relato, e isso para a sua esperança. Romanos 15, 14. O Espírito Santo comunica com os eleitos, em particular trazendo a nós a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo nos comunicando. Então, comunicação não basta, às vezes, só você abrir a boca e falar. É preciso você abrir o coração para escutar. Nesta passagem aqui, em João 14, 26, o Espírito Santo falando conosco. Amém? Quero ler uma história antes de começar a ministração para vocês. Um publicitário passava por um mendigo cedo, todos os dias de manhã e à noite, e dava-lhe sempre alguns trocos. O cego trazia pendurado no pescoço um cartaz com a frase: cego de nascimento, uma esmola por favor. Certa manhã, o publicitário teve uma ideia. Virou o letreiro do cego ao contrário e escreveu outra frase. À noite, depois de um dia de trabalho, perguntou ao cego como é que tinha sido o seu dia. O cego respondeu muito contente. Até parece mentira, mas hoje foi um dia extraordinário. Todos que passavam por mim deixavam alguma coisa. Afinal, o que o senhor escreveu no letreiro? O publicitário havia escrito uma frase breve, mas com sentido e carga emotiva suficiente para convencer os que passavam e deixavam algo para o cego. A frase era: em breve chegará a primavera e eu não poderei vê-la. A maioria das vezes, não importa o que diz, mas como se diz. Uma breve história, um breve relato, para que a gente possa aprender uma breve história, provavelmente uma ficção, mas que se nós trouxermos para a nossa vida no dia a dia, muitas coisas que você quer falar depende muito da maneira com que você fala, para você poder chegar até o teu objetivo. Você pode falar 10 palavras, 20, um texto, e não conseguir se comunicar. Você pode falar uma palavra e vai comunicar muito mais do que um texto. Basta a maneira como você diz, basta o jeito que você fala. Comunicação é isso também, meus queridos. E aqui, lendo esse texto e a gente falando um pouquinho, aqui, nessa história, ele usou de um cartaz para escrever, uma maneira. E nós temos várias maneiras de se comunicar. Conversa face a face, olho no olho, aquela conversa que você pode ter com teu esposo, esposa. Através de gestos com mãos, libras, que é a língua brasileira de sinais, as pessoas comunicam com sinais, com mãos, só com a mão, gestos. Utilizando a rede global de telecomunicações, e hoje isso está
disseminado no nosso país, no mundo, as redes globais de telecomunicações e as pessoas, e nós, filhos de Deus, é importante sabermos usar e ter o discernimento, mas temos que tomar cuidado com esse tipo de comunicação, que ele tanto ajuda, mas pode atrapalhar. Um exemplo bem rapidinho sobre isso, que ainda não é o que eu quero ministrar, é que na faculdade estávamos comentando uma pesquisa que foi realizada, uma notícia, e eles leram e comentaram que para cada 3 divórcios, dentro desses 3, 1 está o tal do Facebook. É uma bênção? Pode ser. É uma maldição? Pode ser também. Maneira de comunicar, um meio de comunicar. A fala, as mulheres sabem bem, né? A fala. Poucos gostam de conversar. Eu tenho 2 que gostam bastante de conversar lá em casa. A escrita também. A escrita, e agora o Espírito Santo me traz na mente para mim fazer um questionamento para os maridos. Qual foi a última vez que você deixou um bilhetinho escrito lá, que você ama a tua esposa, que ela é a mulher mais linda do mundo, que ela é a mulher da tua vida? Você lembra? A escrita, maneiras de se comunicar. Amém? Para falar da comunicação, e agora sim falando aquilo que realmente que a palavra que Deus me deu, comunicação no trabalho. É muito importante, meus queridos, você que trabalha e você que tem um serviço secular, você ter o entendimento que você precisa comunicar sim lá no teu trabalho. Qual é a maneira que você que está aqui essa noite, você que tem uma empresa, que é microempresário, que é empresário, que você que é gerente talvez, você que é diretora, pastora Leoni, você que é diretora de uma escola, você que é professora lá com os teus alunos, qual é a maneira que você tem se comunicado para com os teus subordinados? Você tem pensado nisso? Lembra da historinha que não depende a quantidade de coisas que você fala, mas depende a maneira como você fala. Você já pensou, você já raciocinou nisso? Será que você, como filho de Deus, como carregador da placa de Jesus Cristo, que é o Salvador da tua vida, você carrega essa placa, nós carregamos, como é que você tem se comunicado? Como é que você tem se comunicado se você que não é o chefe, mas você é o subordinado? Qual é o teu relacionamento, qual é o tipo de comunicação que você tem feito com ele? Você já parou para imaginar? Você já parou para imaginar que você, como filho de Deus, você tem que ter uma comunicação exemplar? Você jamais pode dar um mau testemunho, principalmente através da comunicação. Porque quando você der esse mau testemunho, quando você tivesse feito essa má comunicação, não vai ser o Salvador que vai estar lá. Não vai ser a Michele que vai estar lá. Primeira coisa que eles vão dizer: esse ali é um crente? Esse ali é um evangélico? A primeira a levar a pedrada, meus queridos, não é você. Vai ser Jesus. É porque é Ele que você vai estar envergonhando. Se você fizer uma má comunicação, se você não tiver uma boa comunicação, o primeiro a levar a pedrada vai ser Jesus. Não esqueça disso. Ah, Salvador, mas é muito fácil. Eu tenho um chefe que é só a mulher dele que aguenta e não sei ainda. Queridos, e Jesus? Será que as pedradas que ele levou, os castigos, todo o sofrimento dele, ele não precisava, mas ele quis, ele pagou o preço. Que tamanho é essa condição de pagar o preço que você quer carregar por ter Jesus no teu coração? Pense nesse tipo de comunicação com o teu chefe, se você é subordinado com o teu chefe, se você é chefe com o teu subordinado. Que maneira você está comunicando ele? Ou qualquer coisa que ele faz de errado, você já chuta o balde, você já quer mandar ele para a rua, você já, na frente de todo mundo, você já chama a atenção dele. Queridos, nós como cristãos, nós temos que dar exemplo. Exemplo. Eu costumo usar um ditado que nós usávamos lá no exército na época, que fala assim, que a palavra, ela convence,
mas o exemplo arrasta. Qual é o teu exemplo? Ou você está só falando só na palavra? Pense nisso. Na igreja, pastores, qual é a comunicação que você tem tido para com os teus liderados, para com os teus supervisores? Pastor, qual é a comunicação que você tem tido para com as tuas ovelhas? Você já pensou nisso? Precisamos analisar, queridos, e saber se a comunicação que você está tendo com a tua ovelha é a que Jesus tem feito contigo. E você, ovelha, que tipo de comunicação você tem tido com o teu pastor? Ou qualquer palavra que o teu pastor chama a tua atenção, você já quer, eu quero trocar de igreja porque o meu pastor não dá para aguentar. Não, o pastor Delamar, quando vem no culto dos jovens aqui, só dá pedrada. Eu vou trocar de igreja porque não aguento mais ele. É assim, ovelha? Qual é o tipo de comunicação que você tem com o teu pastor, porque ele chama alguém para ministrar, para pregar, para trabalhar, e você já quer logo jogar pedra nele porque você não foi escolhido? É esse tipo de comunicação que você quer, meu querido? Se é esse tipo de comunicação que você quer, eu tenho que te dizer que você vai ter que se converter, meu querido, porque não é essa. Você vai ter que converter o teu coração, porque não foi esse o coração que Deus plantou em você quando você resolveu abrir teu coração e aceitar Jesus verdadeiramente. Infelizmente, eu não posso me omitir a falar isso porque realmente é isso que a palavra diz. Os nossos pastores precisam de honra, precisam ser honrados. Se você, ovelha, não está disposto a honrar o teu pastor, ainda que você pense assim, pastor Carlos sabe só isso aqui, eu sei muito mais do que ele. Meu querido, Deus deu para ele, não foi para você. Quando for para você, daí vai ter outras ovelhas que vão estar lá e você vai ser o pastor delas. Então, tenha o discernimento. Ah, mas eu não sei direito, Salvador. Então vai estudar, vai ler, vai buscar, tem o ITQ, tem os nossos pastores, grandes pastores usados por Deus, abençoados, que você pode aprender. Precisa você ter o discernimento de como você está se comunicando com o teu pastor. Isso é indispensável. Líder de célula, qual é a tua comunicação? De que maneira você está tratando os teus liderados? De que maneira você está tratando aquela pessoa que entrou pela primeira vez na tua célula, convidado por um outro irmão? Você já parou para imaginar? Você já parou para imaginar? Eu esqueci de perguntar aqui dos nossos visitantes. Tem visitantes hoje aqui? É a primeira vez que você está entrando aqui? Tem. Deus abençoe a tua vida. Você já parou para imaginar de qual foi a palavra que você foi lá dar para os nossos visitantes, para os visitantes que chegam lá na tua célula, na tua igreja? É comunicação, meus amados. É comunicação, é uma maneira de você se comunicar com Ele. Você tem pensado nisso, de como você tem se comunicado com essas pessoas? O jeito que você tem feito está correto? Se a tua célula está crescendo, se a tua célula está uma bênção, como eu ouvi hoje, a nossa célula está bombando. Se a tua célula está bombando, você está comunicando legal. Deus está te usando muito na comunicação. Se a tua célula está capenga, reveja a maneira com que você está se comunicando. Talvez não seja correta. Pense um pouquinho nisso, meu querido. E você, membro de célula? É qualquer palavra que o teu líder de célula, que a pessoa incumbida de ministrar, fala lá, você já torce o nariz e fica um mês sem aparecer na célula. E o pior, termina a célula, você vai falar para o teu líder, o tipo ali, a irmã Michele ministrou de uma maneira que eu não gostei. Essa é a maneira correta de se comunicar? Ou é você ir orar e pedir discernimento para o Espírito Santo? Deus, revela para mim o que a Michele falou, porque eu não entendi, eu não sei se foi para mim, de mim, eu não entendi. Vá comunicar-se com o Espírito Santo que Ele vai te revelar. Não vai tirar satisfação e querer mudar o tom da tua voz com o teu líder, porque você simplesmente
não gostou do jeito que o Sérgio ministrou na célula. Está correto isso, querido? Não está, amado. Não está. Que maneira você tem comunicado? Você liderado, você membro de uma célula, com o teu líder, com o teu supervisor. Ah, mas ele não vai, ele não vem, meu Deus. Querido, ore e peça o discernimento para o Espírito Santo, até na maneira com que você vai falar. E pode ter certeza que Deus, através do amado Espírito Santo, vai revelar para você a maneira, a hora, o jeito, o local que você vai ter que se comunicar, que você vai ter que falar para esta pessoa, para o teu líder. Amém? Lá em Salmos, uma partezinha, a palavra dizia que as palavras, quando saem das nossas bocas, sejam agradáveis. Sejam agradáveis as palavras que saem da nossa boca. Será que tem sido agradáveis as palavras que têm saído da tua boca, lá para o teu liderado, para o teu líder, para o teu pastor? Família. Daria para a gente ficar falando quase a noite inteira aqui sobre a família. Qual é a comunicação, meu amado esposo, minha amada esposa, que você tem tido para com o teu esposo, para com a tua esposa? É aquela comunicação que o marido chega do serviço, pergunta da toalha, porque aí tomar banho, pergunta, não sei, está lá, vai pegar. Será? Quando o marido chega, a esposa já cansada, trabalhou o dia inteiro na casa. Mas está em casa, não trabalhou nada. Trabalha mais do que você lá no teu serviço, pode ter certeza. Aí você chega, mulher, não está pronto o café? É essa a comunicação correta? Será que é essa a comunicação que Deus te ensinou quando você se converteu, quando você fez encontro com Deus, quando você fez encontro de casais, e quando muitos pastores, muitas pessoas são usados por Deus aqui nesse altar para ministrar? É essa a comunicação? Essa será a palavra que Deus tem dito? Não. Não é. Afirmo com toda certeza. Não é. Reveja, meu querido, você esposo, você esposa. Esposo, reveja a tua comunicação. Como você tem se comunicado? Amado, eu posso te falar com toda a convicção. Comunique com a tua esposa. Rasgue um pedacinho de papel, não precisa nem ser bem direitinho. Deixa escrito ali, meu amado, eu te amo, meu amor, bom dia, tenha um bom dia. E vá trabalhar. E quando você chegar, você vai ver, você plantou. De noite você vai colher. Faça isso. Simples. Não é difícil. Você gasta 1 minuto. Vocês solteiros aí, fechem os ouvidos. Né? Não, escutem, vão aprendendo. Faça isso. Comunique-se com a tua esposa. Você vai ver que você não vai perder nada. Você só tem a ganhar. Eu disse aqui um pedacinho de papel, mas use o celular, ligue. Se for possível e der, passe no serviço dela. Comunique-se. Não deixe para você se estressar durante o serviço, o trabalho, ela cuidando dos filhos, ou talvez trabalhando também. Daí de noite, quando vocês estão em casa, você não se comunica. Aliás, até se comunica. Dá a janta. Quero aquilo. Vá você, pegue você. Não deixe para ocorrer esse tipo de comunicação. Primeiro, afasta Deus da tua família. E vai afastar, ao invés de algo ser tremendo que é, quanto mais velho, mais tempo de casado, o amor aumentar, quando não ocorre comunicação, ou quando ocorre essa comunicação errada, vai diminuir. Pode ter certeza disso. E você, esposa? Como é que tem sido o teu tratamento, a tua comunicação com o teu esposo? Você tem se comunicado ou você tem feito de qualquer jeito? Queridos, vocês não têm noção de quão grande é o valor de uma boa comunicação dentro do casamento. Vocês não têm noção de como é valoroso uma boa comunicação. Mesmo na hora que você esteja irado ou esposa e você queira falar um monte de coisa para ele, seja sábio. Saiba comunicar-se. Porque não é o tanto de palavra que você vai falar que vai atingir, que vai dar um carinho. Mas é a maneira com que você fala. É isso que vai fazer a diferença.
Mesmo que você queira, às vezes, falar alguma coisa para magoá-lo. Mesmo que seja assim. Mas a maneira com que você fala. Saiba comunicar. Isso é muito importante. Salmos, parte do Salmos 19, 14. Sejam agradáveis a palavra que sai da tua boca. A Bíblia fala sua, eu estou usando tua. Seja agradáveis as palavras que saem da tua boca para com teu esposo e esposo. Sejam agradáveis as palavras que saem da tua boca para com a tua esposa. E com os filhos? Qual é a maneira que você tem se comunicado com os teus filhos? Você já parou para imaginar? Já parou para pensar nisso? Vou usar um exemplo lá em casa. Meu bebê já está com quase 9 anos. Quando eles são pequenininhos, é cuti-guti, você pega, você não quer que sente um mosquito. Deus o livre, né? Eles vão crescendo, a tua vida do trabalho, de faculdade e tal, você ama ele de paixão. Você não quer que sente nada, nem um mosquito. Mas você acaba deixando de comunicar-se com ele. Porque aí ele vem as tarefas da escola dele, aí vem as tuas, se você estuda, se você trabalha, os trabalhos da igreja, e você esquece de comunicar-se com os teus filhos, de ter uma boa comunicação com ele. Outro dia sou policial e sou instrutor do ProEd, outro dia estava dando aula do ProEd, e dentro das lições do ProEd tem lá, conversa em família. E eu perguntei para uma turma, quantas vezes se conversam, se eles contam, se eles conversam com os pais. Eu não sei quantos tinha na sala, mas eu acredito, não foi 20% que disse, não, policial, eu sento e converso com meu pai. Não 20%, 10%. 1 ou 2 da sala que falou, não, eu converso. A maioria dos filhos não. Chega da escola, joga mochila, quarto. Facebook, internet, telefone. Está na hora do almoço. Almoça, bem correndo, quarto. Internet, Facebook. E você? O que você tem feito, querido? O que você tem feito para comunicar com o teu filho, para saber o que ele pensa de Jesus? Você sabe, você pai, você mãe, você sabe o que o teu filho pensa sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, o que tanto ele conhece de Jesus, do Espírito Santo, de Deus? Você já parou para pensar? Você já se comunicou com ele referente a isso? Você já perguntou para ele, filho, qual é a tua intenção na questão do batismo, na questão do encontro com Deus, na questão de trabalhar na igreja, aprender, tocar, cantar? Você já fez isso? É comunicação. E na hora de repreender o teu filho, na hora de chamar a atenção, como é que você tem feito? Ou você tem falado horrores para ele? Porque na hora da ira, na hora da raiva, se você não souber controlar, você amaldiçoa o teu filho. Você semeia palavras de maldição na vida do teu filho se você não souber se comunicar na hora de chamar a atenção. Queridos, que as tuas palavras sejam agradáveis na hora de corrigir o teu filho. E você, filho, como é que tem sido o teu relacionamento com os teus pais? De que maneira você tem se comunicado com ele? Tá, não, vou, já fui, já veio, já estou indo. Essa é a maneira correta? Você já pensou nessa? Filho, essa é para vocês. Vocês já pensaram que Jesus, quando estava aqui na terra, ele é filho de Deus. Será que era assim que ele se comunicava com Deus? Deus, pai, vou lá, estou indo, já fui, agora eu estou aqui, estou fazendo um milagre aqui, mas já volto. Não era assim, meu amado. Pode ter certeza que não era. Como diz um pastor, na coerência dos meus pensamentos, eu tenho certeza que não era assim. Ele tinha toda uma forma carinhosa de se comunicar com o Pai. Ele tinha toda uma forma de santidade para conversar com o Pai. E você? Qual é a tua santidade, a tua forma de comunicar com o teu pai e com a tua mãe?
Não pense que uma simples palavra que você falou para o teu pai passou. Não. É a comunicação e aquilo que eu falei, ali da historinha. Qual foi a maneira que você falou com o teu pai? Você precisa ter esse discernimento, para que você não acabe adquirindo pecado, maldição para a tua vida. E com Deus, meu amado, para vocês, igreja, para nós, para mim também. Como que nós temos nos comunicado com Deus? Se vocês me permitem, qual foi a última vez que você se comunicou com Deus? Qual foi? Qual é a maneira que você tem se comunicado com Deus? Você já parou para pensar, meu amado? Você pode, como a história nos diz, volta ali na história, falar um monte de palavras. Deus não escutou nada. Porque a maneira com que você falou não é a maneira que Ele queria ouvir. Em Salmos diz, sejam agradáveis as palavras que saem da tua boca. E lá em Colossenses fala que a tua palavra seja temperada como o sal. Você tem deixado como a tua palavra? Salgada? Insonsa? De que maneira você tem se comunicado com Deus? De que maneira você tem buscado essa comunicação com Deus? Não, Salvador, eu me comunico, eu levanto Deus, glória a Deus, obrigado, amém, tchau. De noite, Deus, obrigado, estou com sono, dê um sono abençoado, amém, tchau. Você nem esperou, meu querido, ouvir o que Deus tinha para falar contigo. Só você falou, deu, amém. E Deus, vamos imaginar, Deus ali sentado, talvez ali nos pés da tua cama, agora sim, o Salvador vai falar comigo, né? Deus, obrigado, dá uma noite de sono, amém, tchau. E Deus, nem falei com Ele. Eu tinha um monte de coisa para falar para Ele, e faz horas que eu quero falar, e Ele não dá oportunidade. Queridos, temos que raciocinar na maneira com que nós temos nos comunicado com Deus. Mas, Salvador, e qual é a maneira correta então? Tem uma maneira correta? Querido, abra a boca, abra o teu coração, porque o Espírito Santo vai revelar para você. Se for de madrugada, amém. Eu não consigo orar de madrugada. Então, se for de manhã, amém. Mas, não consigo também. Então, venha na igreja, querido. Venha na igreja, tem uma sala linda e maravilhosa ali para você orar. Para você se comunicar com Deus. Não, mas eu vou deixar para o encontro, pastor, que lá no encontro tem um lugar lá que eu oro, lá eu oro. Mas o encontro acontece 2 vezes no ano, amado. E daí? Como diz as crianças lá, se liga, cabeção. Você vai deixar só para o encontro? Ou para quando tiver uma campodeira, ou quando tiver um evento aqui na igreja, para daí, eu vou me comunicar com Deus agora. Cuidado, meus queridos. Você e o Espírito Santo. Que grau de comunicação, que intensidade de comunicação você tem tido com o Espírito Santo? Será que as palavras que têm saído da tua boca são agradáveis para com o Espírito Santo? Será que as palavras que têm saído da tua boca estão sendo temperadas como sal para que o Espírito Santo possa ouvir? Amados, o Espírito Santo, ele está dia e noite com você. Não esqueça de quando você está indo para o trabalho, o Espírito Santo está ali do teu ladinho. Ele está ali do teu ladinho, só esperando para comunicar-se contigo. E olhe que muitas vezes ele te dá a oportunidade e diz, maninho, quero conversar contigo, querido, estou aqui. Depois, agora eu estou preocupado aqui com o serviço. Queridos, o Espírito Santo, Deus, ele precisa. Aliás, eu errei nessa fala. Ele não precisa. Nós, eu, você, nós, Igreja do Senhor, precisamos nos comunicar. Por quê? Porque Deus é Deus com o Salvador, com o pastor Mateus, com ou sem nós, Ele é Deus e pronto, está acabado. O Espírito Santo está acabado. Jesus, eles não vão mudar.
Mas e eu, e o pastor Mateus, e você, sem Deus? Já parou para pensar? Renove o teu pensamento referente à comunicação, principalmente, amados, com Deus, com o Espírito Santo. Renove a tua comunicação com o Senhor Jesus. Pode ter certeza que Ele vai te ensinar cada dia, dia após dia, vai te ensinar a comunicar-se ainda mais. Você pode estar pensando, mas eu não sei orar direito para me comunicar com Ele. Você sabe falar, amado? Sabe, né? Abra a boca e fale. Ah, mas eu não quero falar, porque eu não quero falar alto por causa da minha esposa aqui. Deus o livre, tem uma vergonha. Aqui, ó. Fale com o teu coração. Porque Ele ouve, como uma linda canção, Ele ouve aquilo que sai do teu coração. E pode ter certeza que muitas vezes, como o exemplo que eu dei, que dormiu, ele estava ali nos pés e escorre lágrimas do olho dele, porque ele queria te falar um monte de coisa. Ele queria te dizer que tinha bênçãos maravilhosas para você, e você não se comunicou. Ele queria dizer, querido, eu quero te dar um livramento amanhã, na hora que você estiver indo para o teu trabalho, e você não soube desse livramento. E aí depois, Deus me castigou. Você não comunicou com ele, ele queria te falar e você não ouviu. Ele queria dizer que tinha uma promoção no teu trabalho para você, e que você tinha que fazer assim, e assado. Você não fez, você não foi promovido, você não comunicou. Ele estava doido ali, e passou a noite chorando, porque ele queria te dar aquela benção, e você sequer ouviu o que ele tinha para te dizer. É importante, meu amado, você ter uma boa não. É indispensável que você tenha uma excelente comunicação com Deus e com o Espírito Santo, para que você possa almejar ser líder de uma célula, para que você possa almejar uma promoção no teu trabalho, para que você possa almejar ganhar almas para o Senhor Jesus, para que você possa almejar um dia ter uma igreja para você, talvez você, pastor, você que está sentado e que não é pastor, mas e que nem sonha, mas que Deus pode plantar isso no teu coração. Comunique-se. E quando eu falo aqui comunique-se, entenda, ore, busque a Deus, converse com Ele, para que Ele possa te escutar. Para concluir, as diferenças que existem em cada pessoa enfatizam o fato que esforços vão precisar ser exercitados para termos boa comunicação um para com o outro. Se você não se esforçar, meu amado, não vai conseguir. Se você não se esforçar, você não vai sair do lugar que você está. Ainda que você almeje chegar mais à frente, você vai ficar no mesmo lugar. Você vai andar, e quando descobrir, você apenas andou em círculos e está no mesmo lugar que você estava, se você não se esforçar. Queridos, eu tenho falado muito lá na nossa célula. Se você quer que alguma coisa de diferente aconteça na tua vida, você precisa fazer algo diferente. Porque se você fizer a mesma coisa, aquilo diferente que você queria para a tua vida não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você quer algo diferente, faça alguma coisa diferente. Senão você não vai sair do lugar que você está. Em Tiago, então, o que é a boa comunicação? Em Tiago 1, 19 e 20 fala assim: sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, você precisa saber escutar. Porque se muitas vezes você somente falar para Deus e não souber escutar, em vão foi as tuas palavras. Saiba ouvir, saiba escutar. Uma boa comunicação começa em você saber ouvir. E como fala aqui em Tiago, seja tardio para falar, seja tardio para se irar. Saiba escutar. Em Marcos, Evangelho de Marcos 12, parte B do versículo 31 fala:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Boa comunicação começa em você saber escutar, e uma excelente comunicação começa quando você tem ações de amor. Quando você ama a tua esposa, você comunica-se bem. Quando você ama o teu filho, você comunica-se com ele. Quando você ama o teu pastor, você tem uma boa comunicação com ele. Quando você sabe escutar o teu líder de célula, você tem uma excelente comunicação com ele. Quando você sabe escutar, quando você ama a Deus verdadeiramente, você vai saber se comunicar. Você vai ter uma excelente comunicação. Basta simplesmente você abrir a tua boca e flui aquela comunicação. Flui. Saiba escutar. Você vai ter uma boa comunicação. Tenha ações de amor para com o teu próximo, para com Deus. Você vai ter uma excelente comunicação. Amém, meus queridos? Coloque-se em pé, por gentileza. Vamos orar a Deus e pedir para que Deus tire em nome de Jesus todo e qualquer pensamento sujo e imundo do desgraçado do diabo que venha tentar trazer na tua vida qualquer desconfiança de qualquer coisa, apenas que Deus venha falar contigo. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer, ó meu Deus, por esta oportunidade que tu me destes, ó Deus, de poder estar aqui, Senhor, apenas como um vaso, apenas, ó meu Deus, como um instrumento nas tuas mãos. Deus, revela no coração dos teus filhos, ó Deus, aquilo que eles realmente precisam fazer. Deus, revela no coração dos teus amados filhos, ó Deus, a maneira como eles têm que se comunicar, Senhor, com o pastor, com o líder, com o esposo, com a esposa, com os filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço, não deixe que o diabo, Pai, venha lançar aqui, Senhor, dardos, ó Pai, da desconfiança, dardos, ó meu Deus, da ira, ó Pai, mas sim, ó Deus, que aonde, ó Pai, estiver, meu Deus, espíritos imundos tentando fazer com que eles possam se irar, ó meu Deus, eu estou determinando que no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o teu amor, ó Pai, possa, Senhor, meu Deus, fortalecer ainda mais este coração, possa, meu Deus, fortalecer, meu Deus, este coração do filho, ó Pai, que talvez não tenha comunicação com o Pai. Deus, faz a tua obra na vida dessas pessoas. Eu te agradeço, Pai, eu te louvo e glorifico em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, Jesus, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pastor Carlos.